Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza pura com vocês? Esse que vos fala é Melk Pureza e hoje nós vamos para a nossa terceira aula de introdução ao meio de contraste. Hoje nós vamos falar sobre a importância do contraste, tipos de contraste, vamos falar sobre contraste iodo, contraste positivo, contraste negativo, bário e gadoline. Então se você já gostou desse tema, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe e não esqueça de comentar se você está gostando dessas videoaulas. Lembrando também que dia 10 de dezembro saiu o nosso primeiro mini curso e o link está aqui na descrição do vídeo com o preço de lançamento ainda, tá bom? O valor de lançamento é simplesmente R$10. Então aproveita enquanto há tempo, porque esse valor só vai até dia 25 de dezembro, tá bom? Lembrando também, pessoal, que na descrição do vídeo está o link do nosso site, onde tem outros cursos que você pode estar fazendo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, a aula de introdução ao meio de contraste foi produzida pelo grupo Radiologia de Sucesso com base no artigo do Dr. José Aldair Mouti, médico cardiologista. Vamos primeiramente falar da importância dos exames contrastados na área da radiologia ou na radiologia. Como foi citado na aula anterior, as imagens radiográficas têm limitações que vão impactar no estudo de alguns tecidos do corpo humano. As partes mais opacas, como ossos, aparecem de forma clara, enquanto rins, estômago, vasos sanguíneos e outros tecidos eles vão aparecer de uma forma mais difícil de ser visualizada. Isso só vai acontecer porque as áreas do corpo preenchidas por fluido possuem densidade semelhante em toda a estrutura anatômica, seguindo a escala de Hoffinger. Nós vamos perceber, já falamos dessa escala na aula passada, vamos falar aqui de novo, tá bom? A maioria vão ter esse cinzentado aqui, esse cinza escuro e esse cinza médio. Por quê? Porque vamos ter ar, partes mole e gordura. Então eles sempre vão ter essa tonalidade, ou seja, eles serão difíceis de ser distinguido ou de ser visualizado. É impossível? Não é impossível. Eles vão aparecer em algumas áreas do corpo. O médico consegue avaliar da mesma maneira, tá bom? Mas não com a mesma clareza que vamos falar mais lá para frente. Isso vai ocorrer porque essas imagens radiográficas elas são formadas de acordo com as suas densidades. Foi o que nós mostramos na tabela anterior. Ou seja, ossos são mais densos, então eles vão aparecer de uma forma mais clara, ou seja, eles vão aparecer desta forma aqui, ó, branca, tá bom? Sem. Só que o meio de contraste também ele vai aparecer da mesma forma que o osso. Quando nós falamos de parte mole, esses órgãos eles absorvem menos radiações, diferente do osso. O osso absorve mais, por isso ele aparece mais brilhante, tá bom? Já os órgãos eles vão absorver menos radiações e vão aparecer em tons escuros em alguns registros de exames não contrastados, tá bom? Você está observando essa imagem que eu estou colocando para você aqui de um exame de abdômen total em axial, sem contraste, tá bom? E você percebe que a tonalidade é mais escura. Ou seja, no caso das artérias e veias, por exemplo, o contraste ele vai possibilitar uma verificação anatômica do caminho feito pelo sangue e identificar obstruções ou problemas que podem estar obstruindo a passagem do sangue. Mas isso não significa que os exames sem contraste não sejam bons. Exames sem contraste são bons também. O exame sem contraste também tem as suas qualidades. Aqui nós vemos uma imagem, como você já viu anteriormente, é uma imagem de tomografia de abdômen total sem contraste em um corte em axial. Você percebe aqui o tom acinzentado, percebe o tom mais claro, tá bom? Isso é conforme a absorção da radiação. O médico também conseguirá analisar. E na tomografia de tórax também. Então, quando se fala de exames sem contraste, eles também são bons, tá? Tem o seu laudo fidedigno também. Ou seja, cada caso é um caso, tá bom? Falando agora dos tipos de contraste. Os meios de contraste eles podem ser
classificado a partir da propriedade como a capacidade de absorção e composição química, ou seja, agente de contraste radiopaco ou positivo, eles vão aumentar a capacidade de absorção de radiação ionizante, ou seja, de acordo com a tabela aqui de Hohlfeld, o contraste ele vai aparecer da mesma tonalidade que o osso, ou seja, mais 100 ou 1000. Por quê? Porque com essa tonalidade ele vai conseguir discernir áreas que antes não era possível ser estudadas. Já o contraste radiotransparente ou negativo vão diminuir essa capacidade. O bário ele é um meio de contraste positivo, enquanto o ar é um meio de contraste negativo. Ou seja, classificando essas substâncias por composições químicas, existem os contrastes iodados, que contêm iodo em sua composição, e os não iodados, ou seja, que não vão conter iodo. Bário e gadoline são os principais exemplos de meio de contraste não iodado, tá bom? Ou seja, os tipos de contraste vão ser contraste iodado, sulfato de bário e gadoline. Hoje nós vamos falar de uma forma superficial sobre o contraste iodado, tá bom? Vamos falar também de uma forma superficial sobre o contraste de bário e o contraste gadoline. Porém, na aula que vem, nós vamos falar um pouco sobre a história, sobre a composição, como surgiu cada um desses contrastes, tá bom? Então você já se inscreve logo aí para ficar por dentro do que vai vir por aí. Falando do contraste iodado, a administração ela vai ser por via oral ou intravenosa. Ela pode ser utilizada para realçar diversos órgãos. Quando nós falamos de diversos órgãos, nós estamos nos referindo a aparelho digestivo, urinário, vasos sanguíneos, em qualquer parte do corpo. Quando se fala do contraste iodado, é importante ressaltar que ele vai se apresentar de um composto iônico ou não iônico. Ou seja, o composto iônico tem alta concentração do contraste, que pode levar a reações adversas. Isso nós vamos falar um pouco mais lá para frente, tá bom? Em algumas aulas lá para frente. Mas se você quiser saber, nós já gravamos uma aula falando sobre as reações adversas do contraste, está aqui no card, tá bom? Ou você, quando finalizar essa aula, você pode clicar na página, você vai achar lá também. Mas já o contraste não iônico tem concentração de contraste menor que a do sangue e raramente provoca algumas reações adversas. Isso foi o contraste iodado. Falando do contraste sulfato de bário, o contraste sulfato de bário ele vai ser indicado para estrutura de trato digestivo. Ele não costuma provocar reações adversas. É raro acontecer. Pode acontecer. Reações adversas é um fator sempre presente quando se usa qualquer tipo de substância, tá? Então, é difícil de acontecer? É difícil de acontecer. Pode acontecer, pode ser que aconteça. Mas lembrando, gente, que toda vez que o seu exame for com contraste, a enfermeira está sempre atenta a você. O técnico que vai realizar o seu exame estará sempre atento a você. O médico estarão sempre atentos a qualquer suspeita de reações adversas. Você será tratado de acordo com cada caso, tá bom? O sulfato de bário, a sua administração pode ser tanto pela via oral ou quanto pela via retal. Inclusive, pode ser usado a junção do meio de contraste negativo, como nós falamos lá no começo, ou seja, o ar. O ar também pode ser usado juntamente com o contraste sulfato de bário, caso seja injetado via retal ou oral. Tá bom? Falando um pouco sobre o gadoline, nós já falamos um pouco sobre isso, ou você já deve ter ouvido falar também sobre o gadoline, que é o contraste que vai ser usado na ressonância magnética. O seu elemento não costuma causar reações, igual a questão do sulfato de bário. Além de ser utilizado na identificação de males como tumores e infecções. O contraste gadoline, ele pode causar? Pode. Só que agora, hoje em dia, está tendo uma pesquisa, né? Vamos falar sobre o contraste gadoline. Existem alguns países que estão suspendendo o uso dele, mas vamos falar mais detalhadamente lá para frente sobre isso, tá bom? Mas na aula que vem, vamos estar falando sobre o contraste iodado, tá bom? Sua composição, como ele surgiu, vamos entrar um pouco na história, tá?
Depois do contraste e iodar, nós vamos falar sobre o sulfato de bário seguindo os mesmos conceitos e vamos encerrar a questão do contraste falando sobre o gadoline e toda a questão que está envolvendo ele. Então foi isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desta videoaula. Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Não esqueça de ativar o sininho para todas as notificações, porque toda semana tem vídeo novo no canal. E não esquece de me seguir no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e